Se eu te dissesse que muito do que você já ouviu sobre o Irã pode estar errado, você acreditaria? Quando pensamos nesse país, muitas imagens vêm à mente. Um lugar fechado, perigoso, repleto de conflitos e com uma população que supostamente odeia o Ocidente. Mas será que essa visão reflete a realidade ou apenas um recorte seletivo da mídia? O Irã é um dos países mais enigmáticos do mundo e, por isso, também é um dos mais mal compreendidos. Sua história milenar, sua cultura rica e sua sociedade diversa são frequentemente ofuscadas por estereótipos. A verdade é que a vida no Irã é muito mais complexa e surpreendente do que se imagina. Neste vídeo, vamos explorar o que a mídia tradicional não mostra, quebrar mitos e revelar a verdadeira face do país persa. Ao longo dos próximos minutos, você verá relatos de quem já esteve lá, imagens do cotidiano iraniano e descobertas que podem mudar completamente sua percepção sobre esse lugar. Então, se você quer entender o Irã além das manchetes sensacionalistas, fique até o final, porque muita coisa vai te surpreender. O que as pessoas pensam sobre o Irã? Quando falamos sobre o Irã, a maioria das pessoas imagina um país extremamente fechado, governado por um regime rígido e hostil ao Ocidente. Essa percepção não surgiu do nada. Durante décadas, filmes, notícias e discursos políticos construíram uma narrativa que associa o Irã a guerras, terrorismo e opressão. Mas até que ponto essa visão reflete a realidade? Um dos maiores equívocos sobre o Irã é acreditar que o país está em guerra ou que se trata de uma zona de conflito. Isso ocorre porque a mídia frequentemente associa o Irã a instabilidades no Oriente Médio, como guerras no Iraque, Síria e Afeganistão. No entanto, o Irã não está envolvido em conflitos diretos há anos e é, na verdade, um dos países mais seguros da região para turistas. Outro mito comum é que as mulheres no Irã são completamente oprimidas, sem direitos ou voz na sociedade. De fato, existem restrições, como o uso obrigatório do hijab, mas a realidade vai além disso. As mulheres iranianas são ativamente presentes na educação, no mercado de trabalho e na política, sendo maioria nas universidades e ocupando cargos de destaque. Além disso, há a ideia de que os iranianos odeiam o Ocidente e rejeitam tudo de fora. Essa visão ignora o fato de que a população, especialmente os jovens, consome cultura ocidental, usa redes sociais e acompanha tendências globais. Embora o governo tenha restrições políticas, o povo iraniano tem uma visão muito mais diversa do que imagina. Esses estereótipos foram reforçados por eventos históricos, como a Revolução Iraniana de 1979, a crise dos reféns na embaixada dos Ecmorçar e as sanções econômicas impostas ao país. Tudo isso ajudou a construir uma imagem distorcida do Irã, uma imagem que muitas vezes ignora a riqueza cultural e a hospitalidade do povo iraniano. Mas então, como é o Irã de verdade? No próximo capítulo, vamos explorar a realidade do país e mostrar o que a mídia não conta. A realidade do Irã. O que a mídia não mostra. Se a imagem que a maioria das pessoas tem do Irã é baseada em conflitos, repressão e isolamento, o que realmente acontece dentro do país? Para além dos estereótipos, a vida cotidiana no Irã é cheia de contrastes e surpresas. Quem visita o país pela primeira vez se depara com uma sociedade vibrante, cidades modernas e um povo extremamente acolhedor. O Irã é um país seguro? Uma das maiores surpresas para quem viaja ao Irã é a segurança. Ao contrário do que se imagina, as taxas de criminalidade são mais baixas do que em muitas cidades ocidentais. Relatos de turistas que exploraram o Irã sem problemas são comuns, e muitos destacam o quanto se sentiram seguros andando pelas ruas, mesmo à noite. Em plataformas de turismo como o TripAdvisor, há inúmeros depoimentos de viajantes que afirmam ter sido recebidos com hospitalidade e curiosidade pelo povo iraniano. A vida das mulheres no Irã. Embora as mulheres no Irã enfrentem desafios, sua realidade está longe da imagem de total submissão que muitos acreditam. Elas representam mais de 60% dos estudantes universitários e ocupam cargos de liderança em diversas áreas, como medicina, engenharia e negócios.
Além disso, são altamente politizadas e ativas em movimentos sociais. As regras sobre vestimenta são rígidas em comparação com padrões ocidentais, mas a forma como são aplicadas varia bastante. Em grandes cidades como Teherã e Shiraz, é comum ver mulheres usando lenços soltos e roupas modernas, desafiando discretamente as normas impostas pelo governo. Esse equilíbrio entre tradição e resistência marca um aspecto essencial da sociedade iraniana: os jovens iranianos e a cultura ocidental. Uma das cenas mais surpreendentes no Irã é ver jovens em cafeterias modernas, usando iPhones e ouvindo música pop internacional. O acesso à internet é restrito, mas muitos utilizam VPNs para burlar bloqueios e acessar redes sociais como Instagram e YouTube. A paixão por cinema, moda e esportes internacionais também é evidente. O futebol, por exemplo, é extremamente popular, e torcedores iranianos acompanham campeonatos europeus com entusiasmo. Além disso, o cinema iraniano é reconhecido mundialmente com diretores premiados em festivais como Cannes e o Oscar. Infraestrutura e qualidade de vida. Outro mito que se desfaz ao conhecer o Irã é a ideia de que o país é atrasado ou sem infraestrutura. Cidades como Teherã possuem sistemas de metrô eficientes, arranha-céus modernos, shopping centers sofisticados e rodovias bem conservadas. O Irã também é um dos líderes mundiais na produção de ciência e tecnologia, especialmente em áreas como nanotecnologia e medicina. O turismo interno é muito forte, e os iranianos viajam frequentemente pelo país para explorar suas paisagens diversas. Montanhas para esquiar, desertos imensos, praias no Golfo Pérsico e florestas exuberantes no norte. Essa diversidade geográfica surpreende quem pensa que o Irã é apenas um grande deserto. A hospitalidade iraniana. Por fim, algo que realmente impressiona qualquer visitante é a hospitalidade iraniana. A cultura do tarof, uma tradição de extrema cortesia e generosidade, faz parte do dia a dia. Estrangeiros frequentemente são convidados para tomar chá, jantar em casas de famílias locais e até mesmo receber presentes de desconhecidos, sem esperar nada em troca. O Irã é um país que desafia expectativas e se revela muito mais complexo do que as imagens limitadas que vemos na mídia. No entanto, apesar de toda essa riqueza cultural e social, o país enfrenta desafios reais. No próximo capítulo, vamos explorar as dificuldades que ainda fazem parte da vida no Irã. Apesar de toda a riqueza cultural, da hospitalidade do povo e dos avanços em diversas áreas, o Irã ainda enfrenta desafios significativos. Para entender completamente o país, é essencial olhar para os problemas que fazem parte do dia a dia da população e como os iranianos lidam com essas dificuldades. Censura digital e restrições políticas. O governo iraniano impõe um controle rígido sobre a internet e a liberdade de expressão. Redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube são bloqueadas e muitos sites internacionais não podem ser acessados sem o uso de VPNs. No entanto, isso não significa que os iranianos aceitem passivamente essas restrições. A grande maioria dos jovens dribla a censura diariamente, conectando-se ao mundo externo por meio de aplicativos de comunicação e plataformas de vídeo. Além do controle digital, o ambiente político no Irã também apresenta desafios. Protestos ocorrem com certa frequência e há uma tensão constante entre setores mais conservadores e uma juventude que deseja mais liberdade. Embora o país tenha eleições regulares, o sistema político limita a participação de candidatos que desafiem o regime. Isso gera frustrações dentro da sociedade, especialmente entre os mais jovens. Sanções econômicas e impacto na vida cotidiana. Outro grande desafio enfrentado pelo Irã é o impacto das sanções econômicas internacionais, impostas principalmente pelos Estados Unidos e seus aliados. Essas sanções afetam diretamente a economia do país, dificultando o comércio internacional e a importação de bens essenciais. Na prática, isso significa que muitos produtos tecnológicos são caros e difíceis de encontrar. O desemprego é uma preocupação constante e a inflação afeta diretamente o custo de vida da população.
Nos últimos anos, a moeda iraniana, o rial, perdeu grande parte do seu valor, tornando viagens ao exterior praticamente impossíveis para a maioria dos iranianos. Apesar dessas dificuldades, o povo iraniano desenvolveu uma incrível capacidade de adaptação. Muitos pequenos negócios cresceram dentro do país para suprir a demanda por produtos que não podem ser importados. E há uma forte cultura de inovação para encontrar soluções criativas diante das restrições econômicas. Restrições sociais e como os iranianos lidam com elas. O Irã é uma nação que mistura tradição e modernidade, e isso cria desafios sociais. Algumas regras são impostas de maneira rígida, como o uso obrigatório do hijab para as mulheres, a proibição de bebidas alcoólicas e a separação de gêneros em determinados espaços públicos. No entanto, essa rigidez não significa que todos os iranianos sigam essas normas sem questioná-las. Em áreas mais liberais, como Teherã, muitas mulheres desafiam as regras ao usar véus soltos e roupas modernas. Festas privadas, onde as restrições sociais são ignoradas, acontecem frequentemente, e há um forte movimento feminista que luta por mais direitos. A dualidade entre as regras impostas pelo governo e a forma como as pessoas encontram maneiras de contorná-las é um dos aspectos mais fascinantes da sociedade iraniana. Esse contraste pode ser visto até mesmo no cinema do país, onde diretores usam metáforas e mensagens sutis para driblar a censura e abordar temas delicados. Contrastes entre grandes cidades e áreas rurais. Outro ponto importante a considerar é a diferença entre a vida nas cidades e nas áreas rurais. Enquanto em lugares como Teherã, Isfahan e Shiraz é possível ver um estilo de vida mais moderno e globalizado. Em regiões mais afastadas, as tradições ainda são seguidas à risca. Nessas áreas, as normas sociais são mais conservadoras e a influência ocidental é muito menor. Essa desigualdade também se reflete no acesso à infraestrutura, educação e oportunidades de trabalho. Enquanto as grandes cidades oferecem universidades renomadas e uma cena cultural vibrante, muitas vilas do interior ainda enfrentam problemas básicos, como falta de recursos médicos e opções limitadas de emprego. Ao longo deste vídeo, vimos como o Irã é um país muito mais complexo do que a imagem simplificada apresentada pela mídia. Do outro lado dos estereótipos, existe uma nação rica em cultura, história e diversidade, habitada por um povo que, apesar das dificuldades, encontra formas criativas de viver, se expressar e se conectar com o mundo. É inegável que o Irã enfrenta desafios, seja no campo político, econômico ou social. No entanto, reduzir o país a um regime autoritário ou a uma zona de conflito ignora completamente a realidade do dia a dia da população. A segurança nas cidades, a modernidade da infraestrutura, a força das mulheres iranianas e a paixão dos jovens pela cultura ocidental são aspectos que raramente são mostrados, mas fazem parte do verdadeiro Irã. Agora, queremos saber sua opinião. Você já tinha essa visão sobre o Irã ou o vídeo mudou sua percepção? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que possam se surpreender com a verdadeira face do país persa. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos que desafiam estereótipos e exploram o mundo com um olhar mais crítico e curioso. Nos vemos no próximo vídeo.